Saudações, como vocês me bem a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para dar continuidade aqui ao estudo da nomenclatura dos óxidos. E desta vez nós estamos aqui para falar de algumas regras que nós também podemos aplicar para dar nome aos óxidos. Neste caso aqui vamos falar daquelas regras nas quais nós temos que aplicar alguns prefixos para que nós possamos dar nome aos óxidos. Neste caso vamos considerar duas situações. A primeira é esta aqui, que diz o seguinte: quando temos um único átomo do outro elemento ligado ao oxigênio. E também veremos o caso em que vamos ter mais de um átomo do outro elemento que estará ligado, neste caso, ao oxigênio. Então, nós temos aqui esta tabela que contém os principais prefixos que nós vamos utilizar. Aqui temos o número de átomos e por baixo os respectivos prefixos. Então, aqui vamos considerar aqueles óxidos que contêm apenas um único átomo do outro elemento que estará ligado ao oxigênio. Então, vamos aplicar algum princípio aqui e, no outro caso, vamos aplicar um outro princípio, uma outra regra. Então, vamos ver qual é que é essa regra ou então esse princípio. Então, sempre que num óxido tivermos apenas um único átomo do outro elemento ligado ao oxigênio, a regra que nós vamos aplicar aqui é simples, vai ser esta aqui. Vamos usar um prefixo, depois a preposição de, aqui vai aparecer a palavra óxido, a preposição de nome do elemento. Então, esta é a regra que nós devemos aplicar. Primeiro vamos colocar aqui um prefixo, depois a palavra óxido, depois a preposição de e o nome do elemento ligado, neste caso, ao oxigênio. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. Temos aqui este aqui, este aqui, este aqui, temos este aqui, temos este aqui. Então, veja aqui, neste caso aqui, só temos apenas um único átomo do outro elemento que estará ligado ao oxigênio. Temos aqui um átomo de carbono, um átomo de carbono, dois de oxigênio. Então, sempre vejam aqui, o outro elemento que está ligado aqui ao oxigênio contém apenas um único átomo. Então, neste caso aqui, vamos usar esta regra. O que diz a regra? Primeiro, vamos colocar um prefixo. Este prefixo vai nos indicar a quantidade de átomos de oxigênio que nós temos no óxido. Depois, vamos usar aqui o termo óxido, a preposição de e o nome do elemento ligado ao oxigênio. Mais uma vez, quando eu tenho um único átomo do outro elemento ligado ao oxigênio, aplico esta regra. Primeiro, um prefixo. Este prefixo indica quantos átomos de oxigênio eu tenho. Depois, o termo óxido, preposição de e o nome do elemento. Então, vamos ver isso na prática. Como é que é o nome deste aqui? Primeiro, quantos átomos de oxigênio nós temos? Temos apenas um átomo. Então, de acordo com a nossa tabela, quando temos aqui um único átomo, vamos usar o que é mono. Então, temos aqui mono. Agora, o termo óxido. Então, neste caso, vamos juntar tudo, vai ficar monóxido. Então, mono de um átomo de oxigênio, óxido que vem da regra. Então, fica monóxido. Preposição de. Agora, o nome do elemento ligado ao oxigênio, carbono. Então, fica monóxido de carbono. No geral, a terminação aqui do prefixo nós eliminamos e juntamos diretamente com a palavra óxido. É por isso que não repetimos aqui este O. É por isso que ficou monóxido, não ficou mono depois óxido, não. Então, geralmente nós eliminamos a última letra e colocamos diretamente a palavra, neste caso, óxido. É por isso que fica monóxido de carbono. Neste caso aqui, temos quantos átomos de oxigênio? Temos dois. Dois átomos, prefixo é di. Então, o nome fica di. Neste caso aqui, não necessita de eliminar a última letra. Então, temos aqui o prefixo di, logo em seguida a palavra óxido. Então, fica di. Óxido. Nome do elemento ligado ao oxigênio, carbono. Dióxido de carbono.
dióxido de carbono. Então temos aqui um nome. Aqui temos quantos átomos de oxigênio? 3. Então 3. Então, vamos ter aqui 3. O nome óxido. Então fica aqui óxido. De nome do elemento. Aqui enxofre. Então temos aqui trióxido de enxofre. Temos aqui este óxido aqui, que é um único átomo de oxigênio. Opa, mono. Então fica monóxido de monóxido de quê? Opa, nitrogênio. Ou monóxido de nitrogênio. Temos 2 átomos de oxigênio, dá um prefixo di. Então fica di, os óxido, dióxido, di, nome do elemento aqui, enxofre, dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre. Então, temos assim os nomes dos óxidos. Então, vejam que temos apenas um único átomo do elemento ligado ao oxigênio. Então, aplicamos esta regrinha básica aqui. É assim como nós podemos proceder para dar nome aos óxidos. E aqui, quando temos mais de um átomo do elemento ligado ao oxigênio, aqui vamos aplicar a mesmíssima regra, só que com pequenas alterações. Uma pequena alteração, na verdade. Então, neste caso, vamos aplicar esta regra. Vamos ter um prefixo, que eu vou chamar de prefixo 1. Depois, o quê? O termo óxido. Depois, depois vamos ter aqui um prefixo, vou chamar de 2, nome do elemento. Então temos basicamente esta regrinha aqui, que é na prática uma pequeníssima alteração que nós fizemos desta primeira regra. Então, temos aqui o prefixo 1, depois o termo óxido, preposição de prefixo 2, nome do elemento. Este primeiro prefixo aqui, o prefixo 1, vai nos indicar quantos oxigênios nós temos. Então, o primeiro prefixo aqui vai nos indicar quantos átomos de oxigênio nós temos. O segundo prefixo vai nos indicar a quantidade de átomos do outro elemento que estará ligado ao oxigênio. Então, mais uma vez, o prefixo 1 vai nos indicar a quantidade de átomos de oxigênio e o prefixo 2 vai nos indicar a quantidade de átomos do outro elemento que estará ligado ao oxigênio. Então, vamos ver isso na prática. Se eu tiver aqui este exemplo, se eu tiver este exemplo, aqui temos basicamente este exemplo aqui. Vejam que neste caso aqui temos mais de um átomo do outro elemento ligado ao oxigênio. Aqui, por exemplo, tínhamos apenas um único átomo do elemento ligado ao oxigênio. Aqui já temos mais de um átomo do outro elemento ligado ao oxigênio. Por isso nós fizemos uma pequena alteração nesta regra aqui. Então, neste caso, o prefixo 1 indica quantos oxigênios eu tenho. O prefixo 2 indica a quantidade de átomos do outro elemento que está ligado ao oxigênio que eu tenho. Neste caso, tenho 2 átomos de nitrogênio. Então, neste caso, o segundo prefixo vai me indicar quantos nitrogênios eu tenho, enquanto que o primeiro vai me indicar quantos oxigênios eu tenho. Aqui tenho 2 nitrogênios, então o segundo prefixo vai me indicar o número de átomos de nitrogênio. Tenho 2 nitrogênios, o prefixo 2 me indica quantos nitrogênios eu tenho. Prefixo 1, quantos de oxigênio. 2 de fósforo, então prefixo 2 aqui me indica. O prefixo aqui 1, quantos de oxigênios. E também podemos aplicar esta mesma regra para o caso deste óxido aqui. Também podemos aplicar para o caso, por exemplo, deste óxido aqui. Então, vamos lá ver como é que isso acontece. Então, segundo a regra, prefixo 1 me indica quantos oxigênios, quantos eu tenho aqui oxigênios.
Quando eu tenho um oxigênio, qual é o prefixo mono? Então fica mono. Depois, óxido. Monóxido. Depois, preposição de. Agora o prefixo 2 me indica quantos nitrogênios eu tenho. Tenho 2 nitrogênios. Então, quando eu tenho 2 átomos, o prefixo é de. Monóxido de. Agora o nome do elemento nitrogênio. Já está. Monóxido de nitrogênio. Então veja aqui, o dia aqui, por causa dos 2 nitrogênios nós temos aqui. Então o prefixo 2 me indica aqui o número de átomos do outro elemento ligado ao oxigênio. Aqui temos 3 oxigênios, o prefixo 1 indica quantos oxigênios? Tenho 3 oxigênios. Quando eu tenho 3 átomos, o prefixo é 3. Então fica 3. Depois o que é? Óxido. Óxido. Depois de. E segundo prefixo me indica quantos átomos do outro elemento que eu tenho. Tenho 2 nitrogênios. Então fica trióxido de nitrogênio. Tenho este nome. Aqui tenho 5 átomos de oxigênio. Então quando eu tenho 5, uso tem. Neste caso aqui, vamos eliminar a terminação A e juntar logo a palavra óxido. Então fica o quê? Pentóxido. Então fica pentóxido. Puxa, preposição de. Agora, tenho quantos átomos de fósforo aqui? 2. Então, o prefixo 2 me indica o número de átomos de outro elemento. Então fica pentóxido de. O nome do elemento fósforo? De fósforo. Então fica assim o nome. Aqui temos 7 átomos de oxigênio. Então o prefixo 1 indica quantos de oxigênio? 7 tem E. Então, eliminando a terminação, o A sempre desaparece. O nome do prefixo e logo juntamos ali é a palavra óxido. Então, neste caso, vamos ter o quê? Temos 7 oxigênios, então E. Então fica tóxido de. Quantos cloros eu tenho? 2 cloros. Então temos aqui de. Depois o que? Cloro. Dicloro. Aqui tenho 5 oxigênios. Quando eu tenho 5, tem. Então vai ficar pentóxido, prefixo 1, óxido. Tenho aqui 2 nitrogênios, então fica nitrogênio. Aqui também podemos aplicar a mesma regra. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Então fica trióxido de crômio. Aqui também podemos ter o que? Podemos trióxido de ferro. Atenção aqui a uma coisa. Este segundo prefixo aqui às vezes é opcional. Não há necessidade de colocar. Em alguns casos você pode não colocar. Por exemplo, por que aqui é necessário colocar? Porque existe um óxido que tem praticamente o mesmo nome que este aqui. Vejam aqui, se eu considerar este óxido aqui, se eu não for colocar o segundo prefixo, naquele caso, o nome vai ficar monóxido de nitrogênio. Então, para diferenciar este aqui, que não tem 2 nitrogênios, daquele, então, neste caso, não necessidade de colocar o prefixo. Então, vejam que nessa vai ser necessário. Por exemplo, comparando este óxido e este aqui, não são parecidos nem no nome, nem na fórmula. Então, neste caso aqui, podemos até ignorar o segundo prefixo, não colocar o de e deixar. Mas, neste caso aqui, e neste caso aqui, é que o nome praticamente é parecido. O que diferencia é que temos aqui um nitrogênio e temos 2. Então, para diferenciar o nome deste aqui do nome deste composto, temos que colocar aqui o prefixo, o segundo prefixo, vai indicar quantos nitrogênios eu tenho. Mas,
Em caso em que não há essa aparente coincidência no nome, não há necessidade de fazer a colocação, neste caso, do segundo prefixo. Por exemplo, aqui eu posso simplesmente dizer que tenho trióxido de nitrogênio apenas, sem considerar este segundo prefixo. Aqui posso dizer pentóxido de fósforo apenas. Aqui posso dizer heptóxido de cloro, sem considerar este prefixo. Então, o segundo prefixo muitas das vezes é opcional, não há necessidade de colocar. Então, não é sempre que vamos colocar. É que nem aqui, eu posso simplesmente dizer que tenho trióxido de ferro, aqui trióxido de cromo, sem colocar o segundo prefixo. Não há necessidade de colocar em alguns casos. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos fazer acerca da nomenclatura dos óxidos e até a próxima aula. Mas antes, eu queria só chamar a atenção que o uso dos prefixos não é somente exclusivo para óxidos convalentes, Também podemos usar os prefixos para o caso de óxidos iônicos, tal como nós temos aqui. Então, agora sim, até a próxima aula.